Alô, galera do canal Siga Fantasmas. Eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês. Uma história sobrenatural que aconteceu comigo no ano de 2007. Uma situação onde eu vi a minha avó que havia falecido no ano de 2001. Muito bem. Quando eu era pequeno, eu andava muito com a minha avó, né? A gente tinha uma ligação muito forte, eu e ela me ensinava muitas coisas sobre o espiritismo, né? Não vou dizer que eu sou um médium, mas já aconteceu de eu ver coisas, ver vultos, vozes, e sempre ia conversar com ela, e ela sempre me ensinava, ela me falava como a gente se afastar dos maus espíritos e se aproximar dos espíritos mais evoluídos, o que nos deixaria mais protegido. E eu sempre ouvia ela, então ela passou um tempo que ela morou na minha casa, e eu sempre ia lá, deitava com ela, e a gente conversava por horas. Depois ela foi morar na casa da minha tia, e eu ia lá com ela também, deitava com ela e conversávamos por horas até o dia dela morrer. A gente fazia isso muito, né? No ano de 2001 ela ficou muito doente, muito debilitada, e eu imaginava assim comigo, né? Eu preciso, quando ela se for, eu tenho que estar com ela para ver o espírito dela indo embora, para poder fazer uma última comunicação com ela, algo desta maneira. Alguns dias antes dela falecer, eu quebrei a perna jogando futebol, o que me impossibilitava de ficar indo visitá-la, embora morássemos perto, né? Ela morava ela morava na casa da minha tia, que era alguns minutos da minha casa. Mas enfim, fiquei muito tempo em casa, e uma vez meu pai chegou comigo e falou: "Ô Peter, a sua avó faleceu." E nisso eu fiquei muito triste, muito nervoso, e eu praticamente fui correndo para a casa da minha tia com gesso no pé, para poder vê-la, para poder me despedir dela. Ao chegar lá, eu só vi o corpo vazio da minha avó. Não tinha vida, não tinha mais nada ali. E eu sabia que não tinha mais condições alguma de eu falar com ela ou me comunicar com ela, mesmo depois de morta, porque o espírito dela já tinha ido embora. E nisso aí fiquei muito triste, e os anos passaram, até que em 2007, eu com os alunos da Universidade da Amazônia, da UNAMA, fomos a um congresso da União Nacional dos Estudantes para as eleições. Era o 50º encontro da União Nacional dos Estudantes, onde ia ter eleição da Uni e tal, e eu fui, né, para essas eleições. Só que no caminho a gente ia de ônibus de Belém para Brasília. Hoje eu estou morando em São Paulo, mas na época íamos de ônibus de Belém para Brasília. E foi um caminho muito... É um caminho muito perigoso. E eu ia muito nervoso, pensando que ia morrer, com medo da morte, com medo de como iriam ficar meus pais caso eu morresse num acidente por ali. Nós sabemos o quanto acontece de acidente no trânsito, nas estradas daqui do Brasil. E era uma estrada muito perigosa, que tinha muitos assaltos, mas fomos, e eu com aquele medo no coração. Fomos lá, chegamos em Brasília, ficamos em torno de 4 a 5 dias por lá, participamos das eleições da Uni e voltamos para Belém. Só que no caminho de volta também foi muito tenso esse caminho, e eu fiquei muito nervoso só pensando nisso. Muito bem, chegamos em Belém, tudo numa boa, graças a Deus nada aconteceu, e alguns dias depois, 2 a 3 dias depois de eu voltar a Brasília, eu em casa, na noite, dormindo, já madrugada, eu dormindo, eu acordei do nada com uma vontade com uma sede muito grande, queria beber água. Então saí do meu quarto, fui até a cozinha e tomei um copo d'água. Deixei o copo na pia, e quando eu ia retornar ao meu quarto, no vão da cozinha para a sala, eu parei ali. Algo me chamava na cozinha, eu não sabia entender o que era aquilo, mas uma curiosidade, alguma coisa de eu voltar para a cozinha. Eu estava entre a cozinha e a sala, como você pode ver aí na imagem. A minha visão era mais ou menos essa que você está vendo aí. Então quando eu voltei, ali na segunda cadeira, eu vi a minha avó Iralita, que havia morrido em 2001, que eu não pude me despedir dela. Ela ali apoiada na cadeira, onde você vê a setinha ali, ela estava apoiada ali com amor nos olhos. Pelos olhos dela você viu o amor, e o ambiente todo era mergulhado de muita alegria. Parecia que tinha 1 milhão de gente na cozinha, felizes. E o que não me deixava nervoso, o que não me deixava com medo, porque o correto ali era eu sair correndo, né, para o meu quarto. Mas eu fiquei ali
tenso, nervoso, né? Não, na verdade, não fiquei tenso, nervoso, fiquei ali abismado. Não entendi o que aquilo que estava acontecendo. E aí me aproximei dela e a abracei. Nos abraçamos, foi muito rápido tudo isso. E aí ela olhou para mim e falou: ô meu filhinho, como ela sempre me chamava, né? Ela disse para mim: não tenha medo da morte. E se alguém que você conhece, que você gosta muito, morrer, não fica triste não, porque a vida continua. Existe vida após a morte, meu filho. E eu ali quase chorando, né, com um ambiente completamente feliz ali, um ambiente que eu nunca senti na minha vida. Falei com ela, lembrei da minha avó que havia morrido, ou minha outra avó, a mãe do meu pai, que havia morrido 2 meses antes, e perguntei para ela: ô vó, e a vovó Alice, como é que tá? E ela não me respondeu, ela só ficou me olhando com muita ternura nos meus olhos, me acariciou e falou: vá dormir, filhinho, vá dormir, tá? E eu ali meio sem entender, obedeci, me virei, olhava para trás, via ela e segui o meu caminho pro meu quarto. Fui andando, parece que eu estava andando nas nuvens. Era uma paz que eu nunca havia sentido. E fui andando no caminho para o meu quarto novamente, como você pode ver aí, e entrei no meu quarto. De fato, quando eu entrei no meu quarto, né, onde você vê a cama ali, o travesseiro, eu dormi do lado contrário do travesseiro. Onde era para estar meus pés, eu botei minha cabeça. Dormi do lado contrário. E ao dormir, deitei. E ao deitar, né, veio uma fumaça no meu rosto, no meu nariz, que ficou a madrugada toda, até de manhã. Mas uma fumaça que eu tossia, parecia tóxica essa fumaça. Eu fiquei tossindo ali até de manhã. Quando acordei de manhã, contei o que aconteceu para minha mãe, que é espírita também, e para o meu pai. Por sinal, essas imagens aí eu pedi para minha mãe filmar, porque eu tô morando em São Paulo, ela tá em Belém, e ela filmou. Eu pedi: olha, filma. Ela nem sabia que eu ia falar sobre isso. Só pedi para ela filmar desses ângulos aí, para poder contar, para vocês entenderem mais ou menos como é que foi. E aí eu deitado lá acordei, contei para meus pais, o meu pai não acredita muito nisso, a minha mãe, ela acreditou, acredito que ela tenha acreditado. E a gente conversou um pouco sobre isso, mas eu falei: nossa, eu falei com a vovó Irá, impressionante tudo. E eu contei tudo como aconteceu, como eu tô contando para vocês. Nada mudou, não consegui esquecer esse dia nunca. E foi o que aconteceu. E depois veio aquela sensação, né? Por que minha avó disse isso pra mim, pra eu não ter medo da morte, e se alguém que eu gosto muito morrer? Porque a minha viagem toda, 3 dias atrás, 3, 4 dias atrás, eu só pensava nisso. Então acho que ela veio para me contar algo, para falar: olha, fica tranquilo, fica de boa, sabe? Isso foi muito legal, foi muito interessante essa história que aconteceu comigo. Lógico, precisa de muita explicações, né? Porque a gente não pode dizer que é algo do espiritismo, pode ser coisa da minha cabeça. Uma coisa eu posso garantir: não foi sonho, porque eu senti aquilo de uma maneira que eu nunca havia sentido na minha vida. Então essa é uma história de várias outras que eu já passei, que eu vou contando para vocês, e com certeza muitas pesquisas nós vamos fazer nesse canal, e a gente vai entender muito sobre o espiritismo, conhecer um pouco mais o outro lado da vida após a morte. Siga o canal se você gostou da história, que é verídica, eu posso garantir, aconteceu comigo, que vou contar outras também que aconteceram, nada parecido com essa, e situações também para tirar dúvidas sobre o espiritismo e a vida após a morte. Obrigado, galera, um grande abraço e dê um joinha aí.